Chegamos, turminha! Muito boa noite pra você. Sabia que eu tava com muita saudade? Eu tava com muita saudade porque eu tenho saudade do nosso telespectador, do carinho que vocês emanam pra gente aqui do outro lado da tele. Dá um abraço. Dá um abraço. Chega mais, vizinho. Dá um abraço. Ai, que gostoso esse abraço. Hoje é quarta-feira. Beijo pra vocês. Gazeta Esportiva não para. Tá no ar pra chacoalhar a sua televisão em dia de jogão na Neoquímica Arena. Além de Corinthians e Grêmio, aqui na capital paulista hoje também tem duelo que vai ferver o Maracanã. E quem vai debater esses dois jogaços comigo aqui no estúdio é essa dupla de respeito e de responsa. O tetracampeão, o homem, o cara que mais viaja de primeira classe que eu conheço na minha vida, Paulo Sérgio! Boa noite, amigo. Boa noite, Alex. Você Alex, de casa. Ó, eu nunca viajei nem de executiva nem de primeira classe. Você já viajou? Não, eu nunca tive uma passagem desse nível. Uma vez que eu estava no avião, falaram que tinha vagado aí. Quem quiser passar, eu fui. Pum, aí eu fui uma vez. É diferente. Né? É diferente. Ó, nem no banheiro eu fui. Mas do jeito que eu viajo, se ir no colchão duro, não dá. E este aqui, nosso mais querido, humilde, né? Mais humilde, mas olha, que comentarista, que homem, pai de 7 filhos e beleza. Daqui a pouco vem o 8º, não, hein? Calma. Marido da dona, como que eu chamo? Jô. Dona Jô. 7 filhos? Ué. Já 4 netos, né, querido? Olha aí, 7 filhos, 4 netos, 20 colegas aqui da Gazeta de Trabalho. Alex Miller! E eu, Michele Gianelli. Aê! A nossa reportagem está na Neoquímica Arena com o Thiago Salazar, pai de 3, porque aqui é tudo pai de muita gente, tem que né? ser. Hoje a gente vai falar também, beijo Salazar, olha que bonito que tá lá o crepúsculo. Hoje a gente também vai falar sobre a vitória de ontem do São Paulo sobre o Goiás. A Marina Buffon vai trazer também a repercussão da saída do Rames Rodrigues, fim da novela, beijo Má. Tudo isso e muito mais vocês vão conferir depois dessas dicas. E hoje tem jogão na Neoquímica Arena. Corinthians e Grêmio duelam por lá. É isso aí, Corinthians e Grêmio duelam por lá, direto para casa alvinegra, para o nosso primeiro contato imediato com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. O que você traz pra gente? Como é que tá o ambiente por aí? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha só, espero que esses raios e trovões não venham aqui para Itaquera. Vai fazer frio, previsão de 15 graus, mas ó, tempo aberto. Pelo jeito, não teremos chuva, Michele. Estamos aqui já no estacionamento do setor oeste da Neoquímica Arena, palco da partida entre Corinthians e Grêmio. A bola vai rolar a partir das 9h30. O Thiago Dantas vai mostrar para você o clima por aqui. Muita imprensa, mais imprensa do que torcida nesse momento. Aqui do nosso lado o pessoal da ESPN, mais atrás o pessoal da Rádio Craque Neto, à esquerda o pessoal do meu timão, lá no fundo a sala do credenciamento da imprensa, todo mundo falando desse jogo, desse importante duelo, abertura das oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo hoje aqui na Neoquímica Arena, segundo jogo quarta-feira que vem lá no Couto Pereira, estádio do Curitiba. Isso porque o Grêmio ainda não consegue utilizar o seu estádio no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, devido às enchentes aqui que afetaram o Rio Grande do Sul. O estádio do Grêmio ainda está passando por alguns trabalhos, algumas reformas, ali alguns cuidados para ficar apto a receber aos jogos. Michele, por aqui muita expectativa, muita ansiedade, muita pressão e muita preocupação, tudo por causa da escalação do árbitro Marcelo de Lima Henrique. Ele é muito amigo do Renato Gaúcho, a gente já mostrou, já teve troca de presente para lá, troca de presente para cá. O Renato Gaúcho reclamou muito da arbitragem da partida de quinta-feira passada aqui pelo Campeonato Brasileiro, então tá todo mundo aqui com o pé atrás, ficaremos todos atentos à arbitragem do Marcelo de Lima Henrique. Aliás, esse aqui vai ser o centésimo
100º Corinthians e Grêmio da história. Muito equilíbrio, 36 vitórias do Grêmio, 34 vitórias do Corinthians, 29 empates, muito equilíbrio hoje, o 100º jogo. E como que o Corinthians deve vir para a partida? Campeão na tela, então. Vamos falar aqui da provável escalação do timão. Corinthians de Ramon Dias, de Emiliano Dias, deve começar com Hugo Souza no gol, na linha de defesa com 2 zagueiros e não 3. Fagner, Kaká, atenção, hein? Félix Torres provavelmente no banco de reservas. André Ramalho e Hugo, lateral esquerdo. Meio de campo com Ranielli, Rian, Alex Santana e Rodrigo Garro. Lá na frente, Romero e Yuri Alberto. Esse deve ser o Corinthians, como eu disse. Linha de 4 atrás, não linha de 3 nesse jogo, com Félix Torres provavelmente no banco de reservas. E o Kaká, que cumpriu suspensão contra o Galo, volta para esse jogo da Copa do Brasil. Essa é a tendência de escalação desse Corinthians, que vai tentar de qualquer maneira fazer pelo menos um gol de vantagem. Toda vantagem é válida num confronto tão equilibrado e de mata-mata. Então a missão do Corinthians hoje aqui é abrir vantagem para o jogo de volta, valendo, além da vaga nas quartas de final, 4,5 milhões. Só para passar de fase, já pinga essa grana nos cofres do clube que avançar. Michele, passo a bola para vocês, estou à disposição e daqui a pouquinho, atenção, hein? Muita informação e atualização sobre o mercado. Tem reforço chegando, viu, Michele? Beleza, Salazar. Bom, 4,5 milhões só para passar. Então, assim, para o Corinthians é importante ganhar. E ganhar com 4,5 milhões, melhor ainda, né? E aí, o que vocês acham? Na realidade vai ser um jogo muito difícil, né? Um jogo muito difícil. O Corinthians tem que ter muita cabeça no lugar para uma partida contra o Grêmio novamente. Essa escalação do Salazar, quando o Salazar fala que o Félix Torres não vai jogar, mas o Ramon ele puxa muitas vezes o Ranielli fazendo essa função de líbero, né? Ou até mesmo de zagueiro, dando mais liberdade pro André Ramalho sair jogando, ou o próprio Kaká, porque se ele entrasse com o Félix Torres, ele tiraria um dos laterais. Entendi. Então ele joga com os 2 laterais para trazer um poderio maior ofensivo. Então. Eu creio que fica uma equipe com mais chegada e é um jogo onde o Corinthians precisa ganhar. E aí, Alex? Eu concordo com o Paulo, até porque o Grêmio deve jogar também com 3 zagueiros e o Corinthians precisa tentar fazer o resultado em casa, porque se deixar para decidir não é em Porto Alegre, no Couto Pereira, mas mesmo assim é muito mais difícil decidir longe de Itaquera do que tentar garantir um bom resultado logo de cara no primeiro jogo com a torcida, que sempre é um fator fundamental para o time do Corinthians. Então, esse tipo de formação é importante e o espírito dos jogadores do Corinthians tem que ser esse, de tentar fazer um grande resultado hoje. É isso aí. E vai fazer, apesar que vocês sabem que lá no Sul, meu coração é preto, azul e branco. Porque isso aqui Alex, uma vez, essa história aí, ó. Eu fui pra lá, eu tinha uns 15 anos, me apaixonei por um gaúcho. E seu marido gosta dessa história, né? É verdade. Eu já falei, o Brunão já deve estar... Mas foi outra encarnação praticamente, né? Eu tinha 15 anos. Você acha que eu ia perder a oportunidade de fazer o palpitômetro do duelo entre Corinthians e Grêmio? É claro que não. E assim, ó, paixão antiga à parte, vamos aqui falar a verdade, hein? Sem colocar o coração na mesa, porque o coração pesa. Essas horas pesam. Então, começo por você, meu querido Paulo Sérgio. Ó, isenção, hein? Isenção agora. Seu palpite pro jogo dessa noite, Corinthians e Grêmio. Eu vou falar 2-1, porque o Corinthians e o Ramon sabem como joga a equipe do Grêmio. E precisa neutralizar esses pontos fortes da equipe do Grêmio. E jogando em casa, tendo que buscar o resultado, eu creio que o Corinthians ganha 2-1. Gol de quem? Aí você me pegou, hein? Yuri Alberto? Tudo nas costas do Yuri Alberto também não dá, né? Mas eu vou no Yuri e no Garro. Beleza. Alex Miller? O jogo é muito equilibrado. O jogo é muito equilibrado porque o Grêmio melhorou de produção nos últimos tempos. Começou muito mal o Campeonato Brasileiro, em meio à tragédia do Rio Grande do Sul. Foi um momento muito ruim, até emocional, para o Grêmio, para o Inter, né? E o Grêmio sentiu até mais. Ainda não voltou a jogar em seu estádio. Isso atrapalha também. E a gente não tem nem noção da gravidade disso. Não tem, a dimensão impacto. que isso atingiu, dimensão, né? Isso mesmo. Mas agora o Renato, que eu acho um ótimo treinador, conseguiu dar um jeito no time, está reagindo.
E o Corinthians também, nas mãos do Ramon Dias, está crescendo. Acho que é um jogo tão equilibrado que para mim vai dar empate 1-1. 1-1. Bom, é o meu palpite. Eu acho que vai ter vitória do Corinthians por causa da torcida do Corinthians. É um fator importante. Porque se Fator fosse... casa, né? É, fator casa. Então, 2-1 Corinthians por causa da torcida, tá? Mas assim, vai ser um jogo muito difícil, porque eu acho que o Renato Gaúcho tem mais poder de vestiário neste momento do que o Ramon. Thiago Salazar, seu palpite. Olha só, Michele, eu acho que o Renato Gaúcho não fez bem jogar tanta atenção para cima da arbitragem e sinto que isso vai atrapalhar o Grêmio hoje aqui. Por causa do jogo dentro de casa, depois de 5 empates seguidos entre Corinthians e Grêmio aqui, essa escrita acaba hoje. 2-1 Corinthians, Timão em vantagem para o jogo de volta. Nossa, 3 palpites, 2-1 Corinthians. Então chegou a vez agora do jogo do Verdão lá no Maracanã contra o Flamengo. Jogão. O Alexandre Silvestre estudou bastante as possibilidades do Abel Ferreira, né, para o jogo de hoje. Boa noite, Alexandre Silvestre. Já voltou às aulas, Alexandre Silvestre? E você tá com a provável escalação aí pra gente? Não, as aulas não começaram, querida Michele. Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, na segunda-feira retomamos aqui o 3º ano do curso de jornalismo na faculdade Casper Libero. E essa pergunta que você me faz, Mi, é a pergunta de $1 trilhão. A minha cabeça está fervendo, eu acionei todos os ticos e os tecos, analisei todas as possibilidades. É um verdadeiro tiro no escuro, por alguns motivos. O Palmeiras está num momento de transição do elenco, da formatação de um time que vem se alterando aí nos últimos tempos, principalmente com essa janela agora de meio de ano, com a chegada de reforços. O Abel na última exibição, se é que podemos chamar o jogo anterior do Palmeiras de exibição, criticou alguns jogadores, ficou bravo com parte do time, então ele pode mexer em peças. E tem gente suspensa, tem gente que vai desfalcar. 3 titulares desfalcam o Palmeiras. Então eu vou começar pelo avesso. Quem não joga? O Murilo, que se recuperou do tornozelo, mas foi liberado para acompanhar o nascimento do filho dele. Desfalque importante na zaga palestrina. O Piquerez operou o menisco. Cirurgia de joelho, ficará ausente por alguns meses. E o Estevão continua machucado, sem previsão de volta. Então, partindo disso, eu e a produção montamos aqui um campinho, assim, uma escalação bem beabá, básica, só para começar. Então vamos lá, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Vanderlan. Aníbal, Zé Rafael, Rafael Veiga. Pelas beiradas, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Mas eu tô bem desconfiado que o time não será esse. Esse é o time clássico pelas peças aí, né? A gente analisando, ponderando. Mas para mim, por exemplo, o Abel vai dobrar os laterais, vai jogar com Marcos Rocha e Mike. É uma percepção minha, para fortalecer o lado direito da defesa do Palmeiras. Quem vai ajudar o Vanderlan na esquerda, que não é um exímio marcador? Talvez o Abel tenha ali abrir mão de um atacante para colocar, por exemplo, um outro atacante que faz ali um vai e vem muito forte, que é o Rony, né, que poderia ajudar pelo lado esquerdo. O Richard Rios foi... indiretamente perdeu a posição na última coletiva. O Abel disse, não sei se é mais o meu titular, então deve jogar o Zé Rafael. Eu tô imaginando, será que o Flaco vai para esse jogo? Ou ele joga com o falso 9? O Felipe Anderson pode fazer essa função, povoar mais o meio campo. Agora, o que eu posso garantir, vai ser uma estratégia de guerra, num primeiro momento, fechar a casinha, proteger o meio-campo, eventualmente marcação individual, homem a homem, explorar contra-ataque, jogada de bola parada, que o Palmeiras tem várias jogadinhas ensaiadas de escanteio e de falta, e apostar, de repente, num chute de meia distância do Rafael Veiga ou do próprio Felipe Anderson, que chuta muito bem de longe, Michele. Mas é palpite, é arriscar uma escalação. Então, por isso que eu dei tantas alternativas aí para a bancada se virar.
Beleza, Alexandre Silvestre. E agora? Vocês vão se virar e vocês vão comentar sobre esse jogão. Porque... Cara, raramente alguém acerta a escalação do Palmeiras, porque o Abel sempre vem com uma, né? Ele sempre coloca alguma alternativa ou para tentar surpreender o adversário. O palmeirense tá bravo, ou algo viu? que ele treinou e que ninguém sabe, porque hoje em dia a gente não consegue mais ver treino nenhum, então não dá para saber, né? Agora, eu vou meio que contrariar esse campinho, porque de fato é uma escalação básica que vem sendo utilizada com o Dudu, que voltou. Mas eu acho que ele vai tentar fortalecer o meio-campo, ele vai tentar dar um poder de marcação maior para esse time do Palmeiras, porque vai enfrentar um Flamengo no Maracanã. Né? Então eu acho realmente que ele vai dobrar as laterais, eu concordo com o Silver. Né? Acho que o Marcos Rocha e o Mike são jogadores que o Abel confia muito e ele coloca em situações assim para fortalecer a marcação no corredor direito. E o Vanderlan, que é o único lateral esquerdo que o Palmeiras tem hoje, né, mesmo para jogar, o Caio Paulista, foi contratado, mas nunca jogou de lateral no Palmeiras, só no último jogo, quando jogaram contra o Vitória e foram muito mal. Então, eu acho que o Vanderlan vai e o Rony pode jogar por causa disso, porque dos atacantes ele é o maior zagueiro que o Palmeiras tem. Então, ele ajuda nessa marcação no corredor. E no meio é isso aí, Aníbal, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga, Felipe Anderson e mais um jogador ali na frente. Eu recebi uma mensagem aqui de um telespectador, o Sérgio, ele fala o seguinte: o Flamengo ganha o jogo hoje e se não se cuidar vai ser goleada. A tática do Abel já não engana mais, não deveria ter escalado o Estevão contra o Vitória, agravou a contusão dele e dividiu a responsabilidade da derrota com outros jogadores, onde a falha e a culpa foi só dele, que jogou com o time alternativo. Vocês concordam com isso que o Sérgio está falando aqui? Bom, na realidade o Palmeiras pega um Flamengo de La Cruz, de Gerson, de Arrascaeta, em grande fase, de Pedro. A questão é a fase. E esses jogadores, como o próprio Alex mencionou, esse setor de meio campo ali do Palmeiras precisa funcionar. Precisa funcionar, porque se você não marcar esses jogadores, não tirar o espaço desses jogadores... O Gerson, se você deixar ele jogar, ele vai acabar com o jogo. Arrascaeta, se Aníbal ou Zé Rafael jogar nesse setor ali, o Abel vai ter muitas complicações. Agora, é lógico que o torcedor, eu também concordo com ele em relação ao Estevão, até porque é um jogador que vai tomar pancada. E ainda mais o maior problema dele é no tornozelo. Aí o jogador adversário já pensa, ele tá com problema no tornozelo, dá uma chegadinha nele, ele já para. Então aí você acaba perdendo um jogador como ele. Agora eu acho que o Felipe Anderson joga, viu? Vai jogar. Eu acho que ele joga. Eu também acho que vai jogar. Logo, a gente volta a falar sobre os jogos de hoje, mas agora tá na vez. E o palpitômetro não vai ter? Mais pro final. Daqui a pouco o palpitômetro Palmeiras ou Flamengo, hein? Pensa que não vai ter. Vai ter. Agora tá na vez da boa vitória do São Paulo sobre o Goiás. Confira, José Paz. Mais de 45 mil pessoas foram ao Morumbis numa noite gelada, num frio danado, com chuva e tudo, para acompanhar o jogo 1 das oitavas de final da Copa do Brasil entre São Paulo e Goiás. Jogo este, meus queridos, minhas queridas, que começou quentíssimo, o completo oposto da temperatura, por causa desse gol anulado do Goiás por impedimento logo aos 2 minutos de partida. A chapa esquentou de vez quando o Marcão recebeu um mísero cartãozinho amarelo na sequência dessa entrada aí, no Luciano. O tempo fechou, o VAR foi acionado e depois de uma análise mais profunda do lance, o juiz resolveu expulsar o Marcão. A meu ver, uma falta temerária, com excesso de força, mas quando vai ali para o recurso do VAR, acaba observando o lance em câmera lenta, acaba que o lance fica com proporção e excesso de força, entendeu? Com a mais em campo, o São Paulo empilhou chances. Foram no mínimo 3 as grandes oportunidades do tricolor na primeira etapa. A principal delas com o Caleri, que só não marcou porque Deus e o David Braz entraram no meio do caminho. Só que já no primeiríssimo lance de ataque do segundo tempo, o Eric, que entrou muito bem na partida, cruzou para a área e o Luciano aproveitou o rebote do Caleri para fazer o 13º gol dele no ano. 1-0 São Paulo. De tanto insistir, de tanto tentar, depois de ter um golaço daqueles anulado por impedimento, o Caleri enfim deixou o dele no Morumbis. 2-0 tricolor, placar final.
Não importa quem faça o gol, sino que o time funcione, e acho que no segundo tempo, por mais que Goiás tenha um jogador a menos, a gente se entrosou bem e conseguiu fazer os 2 goles de vantagem que vão ser muito importantes para ir lá a Goiás para mais uma batalha e tentar passar. Com esse resultado aqui no Morumbi, o São Paulo pode perder por até 1 gol de diferença na quinta-feira que vem lá na Serrinha, em Goiás, que mesmo assim avança para as quartas de final da Copa do Brasil. Caso a derrota do tricolor seja por 2 gols de diferença, aí a decisão vai para os pênaltis. Y yo creo que las copas generan un poco de adrenalina, de saber que son 180 minutos, no querés cerrar, no tenés un mañana en las copas. El jugador sabe y por eso también son partidos difíciles de afrontar. Bom, a gente já vai comentar esse São Paulo aqui. Antes, a despedida de Rames Rodrigues do São Paulo foi assunto nos vestiários do Morumbi ontem. Marina Buffon está no CCT da Barra Funda para contar como que repercutiu a saída do colombiano. Boa noite, Mar. Teve jogador lamentando o adeus do atleta, é isso? Olá, Michele, boa noite para você, para todos que nos acompanham nessa quarta-feira, um dia depois da vitória do São Paulo, que larga na frente aí por essa vaga na Copa do Brasil, nas quartas de final da Copa do Brasil. E sim, quem falou ontem sobre essa saída do Rames Rodrigues, que ainda será sacramentada nessa semana, muito provavelmente, foi o Jonathan Calleri. Ele fez o segundo gol aí do São Paulo, acabou sacramentando a vitória e falou sobre a saída do colombiano, teceu vários elogios a ele e disse que é uma pena que ele não encaixou no time do São Paulo. Então vamos ouvir. É uma pena ele não poder ter ele aqui com nós. É uma pena que não se pudo encaixar no time. Ele é um camisa 10 que jogou no Real Madrid. Não todos os dias São Paulo tem um camisa 10 que jogou no Real Madrid. E eu como centroavante, é um cara que eu vi na Copa América, que foi o melhor jogador da Copa América. É uma pena que não esteja com nós, mas a vida está feita dessas coisas, a vezes se encaixa, a vezes não. E tomara que ele no seu futuro faça o melhor no clube onde ele esteja. Ele com nós, ele se comportou da melhor maneira, ele sempre com nós foi muito humilde e não tem todos os dias um cara assim, um cara seja humilde. Então eu desejo o melhor para ele. Ele não pudo se encaixar aqui, mas faz parte e agora a gente tem que seguir para frente para nosso grupo que ficou aqui tentar conseguir os objetivos. Tá, então essas são as palavras do Calleri sobre o Rames Rodrigues, lembrando que o colombiano chegou em julho do ano passado, mais precisamente no dia 29 de julho, 2 dias atrás só, e ficou aí por menos de um ano então no São Paulo, jogou apenas 22 jogos, 2 gols marcados, mas abriu mão de grande parte das luvas para poder rescindir esse contrato. Deixo os comentários aí com vocês. Obrigada, Má. Então, agora comentando sobre tudo isso, o pacote Rames Rodrigues e o jogo de ontem, o resultado que eu acertei que o São Paulo ia ganhar. Bom, duas coisas na fala, uma palavra encaixe, não se encaixou. Não deu liga. O Calleri falou, não se encaixou no time, então os próprios jogadores sentiram isso. Então a culpa sempre foi para a comissão técnica, mas os jogadores sentiram isso, ainda mais ele mencionando, eu como centroavante, assistências que um camisa 10 normalmente faz, eu não tive essas assistências. Né? Se trata de um cara humilde, de um cara do bem, eu conheço o Rames na época que ele esteve no Bayern de Munique. É um cara do bem, mas infelizmente é muito difícil o dia dele e para manter o mesmo nível durante todos os jogos. Nós vimos na Copa América, é exceção do que vinha acontecendo nos clubes que ele passou nesses últimos anos. Agora, sorte para ele. O São Paulo também, nesse jogo contra o Goiás, acelerou quando tinha que acelerar, fez o jogo a hora que tinha que fazer e ganhou. E sem dúvida nenhuma passa para a próxima fase. Alex, você já dá a sua opinião sobre Rames Rodrigues e também sobre a questão do jogo do São Paulo, essa vitória importantíssima do Zubeldia nesse momento? Alex Miller sobre o São Paulo. Bom, primeiro o São Paulo já está classificado, na minha opinião. Não precisava nem ter jogo de volta, porque o São Paulo é muito melhor do que o Goiás. Fez uma vantagem confortável, mesmo jogando fora de casa. Tem totais condições de administrar esse resultado, pode até perder por um gol de diferença. Quanto ao Rames Rodrigues, é uma judiação, né, cara?
um desperdício, é um isso. desperdício até em cima do que o Caleri falou. O cara que jogou na Copa América, o melhor jogador da competição. Porque se tivesse jogado mal, você até falava, tá vendo? O cara arrebentou, aí falam assim, mas é que lá eles jogam em função do cara. Então, um cara dessa qualidade dá um jeito de tentar fazer um meio termo aí, jogar um pouquinho em função dele e tentar fazer com que ele também ajude um pouco mais em termos de marcação, enfim. Eu sei que a sensação que fica pra mim é que ele... que faltou um pouquinho de cada um pouco mais de esforço de cada um dele, das comissões técnicas que não aproveitaram, da diretoria, de conversar mais, de tentar fazer um meio campo. Lembra que eu falei, a voz do Caleri é de ele não encaixou. Então, no meio dos jogadores também já começou. Então não é só comissão técnica. Claro que não. Por isso que eu falei, faltou um pouquinho dele também. Muito talvez dele. Se esforçar para se encaixar no esquema de um time. Vai ver que uma coisa é jogar lá na seleção, outra coisa e outra coisa é ser humilde com os companheiros lá na resenha, e outra coisa é o comportamento dentro de campo também, né? E a gente, como não acompanha o treino, a gente não sabe o que rolava muito, né? Porque quando a gente acompanhava, a gente pegava muita coisa. Mas que é uma pena, não só pro São Paulo, mas pro nosso futebol. Tem um ponto cara desse de um jogador aqui desse chegar e falar numa cobrança de pênaltis que não vou bater o pênalti. Pois é. Então você vê que o cara não tá com a cabeça. Não tá no grupo, não tá no grupo. É isso aí. E o jogo? Não, o jogo, São Paulo, o que o Paulo falou, São Paulo jogou tranquilo, até por ter estado com um a mais desde o primeiro tempo, uma expulsão besta, né, do Marcão. Até meio polêmica, talvez aquele cartão laranja que a gente fala, né, que poderia ter sido só o amarelo, mas no VAR o árbitro preferiu expulsar. E aí o São Paulo teve a missão facilitada, criou oportunidade até de fazer mais gols, fez 2-0, que para mim já é o suficiente para garantir a vaga nas quartas de final. Muito bem. Mais um dia de jogos em Paris e mais um dia de Brasil nas disputas. Apesar de algumas derrotas, os nossos atletas fizeram história. E quem conta tudo isso direto da França pra gente é o Fernando Gavini. Alô, amigos da TV Gazeta, falo aqui de Paris mais uma vez para trazer as informações dos Jogos Olímpicos. Estou exatamente no Campo de Marte. Olha só quem está do meu lado, Torre Eiffel. Deu para ver também que o tempo ficou nublado, né? Aquele calorão de ontem diminuiu um pouco, não chegou a chover, apenas algumas chuviscadas esparsas, mas o calor continua, não tanto quanto ontem, mas continua. Agora, onde esquentou, onde a chapa realmente esquentou, foi no ginásio do judô. Tivemos uma decisão de medalha de bronze entre Brasil e França. De um lado, o Rafael Macedo, do outro, o Maxime Rambaud. O Rafael Macedo fez uma grande luta, teve grandes oportunidades para vencer, chegou a derrubar 2 ou 3 vezes o francês, mas a arbitragem preferiu não dar o ponto. No finalzinho da luta, o Rafael Macedo recebeu uma punição que até agora não foi esclarecida. Não se sabe se foi um judô, não se sabe se foi uma punição por algum movimento ilegal que teria o desclassificado, e o fato é também que o Rafael Macedo ficou sem a medalha de bronze. Essa medalha foi para o francês e para nós estamos aqui com aquele cheirinho de, no mínimo, uma arbitragem caseira que acabou definindo o resultado. O brasileiro ficou então na 5ª colocação. Mas teve resultado positivo do Brasil em cima da França, sim. No tênis de mesa, pelas 8ª de final, o nosso Hugo Calderano derrotou o francês Alexis Lebrun por 4-1. Lebrun venceu o primeiro set, depois o Calderano venceu os outros 4 e garantiu a classificação para as quartas de final do tênis de mesa, igualando o melhor resultado da história do Brasil na modalidade, que foi conquistado pelo próprio Hugo Calderano em Tóquio, chegando também entre os 8 melhores. Agora, o Brasil também teve em outras modalidades resultados históricos. Por exemplo, na canoagem slalom, a Ana Sátila conquistou os 2 melhores resultados do Brasil na modalidade. Primeiro, ela ficou em 4º lugar na canoa. Depois, hoje, no caiaque, acabou ficando na 5ª colocação, os 2 melhores resultados do Brasil, superando o Pepe Gonçalves, que tinha sido o 6º colocado na Rio 2016. Mas teve mais bons resultados para o Brasil nesta quarta-feira. No triatlo, por exemplo, o Miguel Hidalgo ficou em 10º lugar e conquistou o melhor resultado da história do Brasil na modalidade. Antes, em Sydney 2020, a Sandra Soldan tinha ficado em 11º e era o antigo melhor resultado do Brasil. Teve também o melhor resultado do Brasil na história do ciclismo, com o 6º lugar do Gustavo Balalouca no BMX Freestyle. Em compensação, nas modalidades coletivas, o dia não foi bom.
No vôlei masculino, o Brasil perdeu para a Polônia 3-2. A situação está complicada. O Brasil tem 2 jogos, 2 derrotas. Ainda há chances de classificação, mas a situação é difícil nesse momento. No futebol feminino, todo mundo sabia que o jogo era duro e foi duro mesmo. O Brasil perdeu para a Espanha por 2-0, a Espanha que é a atual campeã, e ainda teve a Marta sendo expulsa. Grande abraço para vocês, até a próxima. Amanhã eu volto com mais informações dos Jogos Olímpicos de Paris. Uau, adorei ver a Torre Eiffel, mas o Brasil perdeu, mas está classificado. Feminino, né? Tá porque os Estados Unidos ganharam e esse resultado na matemática faz com que o Brasil se classifique, só que vai pegar a França agora. Né? Pegar a França na França é complicado. Aí você, feminino, né? Claro, porque o masculino não é mais igual na tua época, Tetra. Não é diferente. Vamos dar uma olhadinha no quadro de medalhas que o Fini preparou pra gente, junto com a equipe da computação gráfica da gloriosa Denise. A líder é a China, né? Ô, China, 9 medalhas. Incrível, nossa, gente, né? a China. Cadê os Estados Unidos? Isso aí chama atenção, né? Olha, lembra, antigamente era Estados Unidos e Rússia. União Soviética. União Soviética. Olha lá, China, 9. Nossa, mas isso entrega um pouco, hein, o que a gente fala. Depois vem França 8, Japão 8, Austrália 7, Brasil nenhuma de ouro ainda. Tô vendo só as medalhas de ouro, tá bom? No total, China com 19 medalhas, a França tem mais, 26. Aí Japão 15, Austrália 18, Brasil 4. E a gente fica feliz mesmo estando aí em 30º lugar. Estados Unidos está com 30 medalhas, mas só com 5 medalhas de ouro. E tá em 7º. Uma notícia boa que acabou de sair, pouco tempo atrás, um pouquinho antes de começar o programa, a Bia Ferreira, no peso leve do boxe feminino, ganhou a sua luta de quartas de final e no boxe não tem disputa de bronze. Então quem vai à semifinal já garante o bronze pelo menos. Então ela já tem a medalha de bronze, mas ainda pode ganhar a semifinal e lutar pelo ouro. Então pelo menos a medalha de bronze, a Bia, que é uma grande boxeadora, tem grandes possibilidades. Vai lá, Bia! Vamos dar um nocaute. Thiago Salazar chamando, com mais informações do Timão, direto da Neoquímica Arena. O que está rolando nos bastidores do clube, Salazar? Michele, vamos começar falando de mercado. Eu trouxe ontem a informação do interesse das conversas do Corinthians com os atacantes Michael, Gonzalo Plata e com o volante Cuéllar. A atualização que eu posso passar para vocês é de que a situação com o Gonzalo Plata, atacante de 23 anos do Equador, ficou um pouquinho para trás. Hoje, o Corinthians conseguiu avançar bem nas conversas com o Cuéllar e com o Michael. Cuéllar, 31 anos, jogador do Al-Shabaab. Michael, 28 anos, jogador do Al-Hilal, ambos da Arábia Saudita. A última atualização que eu tive, Michele, é de que a diretoria está muito otimista, para muita gente, assim, apostando de que o Corinthians vai conseguir contratar esses 2 jogadores. A história com o Michael tem tudo a ver com o patrocínio da Esportes da Sorte. Lembra aquela bonificação para a contratação de um jogador? Este valor seria usado sim para a contratação do Michael e, paralelo a isso, o Corinthians negocia, e aí com as suas próprias forças, para trazer o Cuéllar, que é o principal pedido da comissão técnica de Ramon Dias. O Corinthians já tem ali uma espécie de acordo verbal com esses jogadores que estão tentando ajudar o Corinthians na negociação com os respectivos clubes, e o otimismo é grande por aqui para que o Corinthians consiga concretizar essas 2 contratações. Então, repetindo, Cuéllar e Michael hoje são as prioridades e os favoritos aqui da diretoria do Corinthians para esse acerto. Há muito otimismo nesse sentido, e o Corinthians, para trazer esses 2, deve aí comprometer um investimento na casa dos 70 milhões de reais, tá certo? Mas em breve, com as conversas avançando, a gente vai atualizando. Por outro lado, o clube continua enfrentando muitos problemas para pagar as suas contas, o famoso problema de fluxo de caixa. E isso foi agravado com uma ação movida pelo empresário André Cury contra o Corinthians, ele que pretende receber 14 milhões de reais referentes a direitos de imagens relacionados aos negócios com Ederson, Otero, Casares e Iago, negócios feitos no passado em que o Corinthians não conseguiu honrar ali com o seu compromisso, e aí a situação ficou complicada, porque nessa ação judicial o juiz determinou que o Corinthians tenha penhora de 20% do seu faturamento líquido até bater
até bater esses 14 milhões de reais. Se chegar lá na conta, não encontrar esse dinheiro, as contas do Corinthians serão bloqueadas e, além disso, a CBF foi comunicada que ela não deve permitir que o Corinthians negocie o Wesley, Yuri Alberto, Pedro Raul, Guilherme Biro e Giovani. O Corinthians vai ficar impossibilitado de negociar esses jogadores até que essa dívida de 14 milhões com o André Cury seja resolvida, seja quitada. E além disso, hoje eu conversei com o Will Dantas, empresário do Pedrinho. Lembra do Pedrinho, aquele revelado aqui pelo Corinthians, foi vendido para o Benfica, jogou pelo Galo? Pois bem, ele à época tinha ali 35 milhões para receber do Corinthians por causa da venda ao Benfica. O Corinthians estava ali pagando, já pagou uma parte, deve cerca de 21 milhões de reais. Só que essa atual gestão fez um acordo com o empresário Will Dantas e deixou de honrar esse acordo nos 3 últimos meses. Além de deixar de honrar, não procurou pelo empresário. Por isso o empresário falou para mim hoje que já estuda sim a possibilidade de acionar o Corinthians na justiça. Segundo o Will Dantas, não era a intenção dele, mas como o Corinthians deixou de pagar e sequer o procurou, ele entende que também vai ter que procurar o Corinthians e até entrar com uma ação na FIFA para pedir o famoso transfer ban que impossibilita o Corinthians de fazer contratações no futuro. Procurei o clube que disse o seguinte em nota oficial: o Corinthians está adotando atitudes jurídicas e financeiras para fazer os pagamentos das dívidas oriundas de anos anteriores. O Corinthians, então, admite esses problemas e, enquanto tenta resolver esse problema de fluxo de caixa, vai tentando também, ao mesmo tempo, fazer um alto investimento para trazer Cuéllar e Michael. São as duas pontas daqui da diretoria do Parque São Jorge. Tá certo, Michele? Agora eu vou lá para dentro que logo mais tem Corinthians e Grêmio pela Copa do Brasil. Valeu, Salazar. Brigadão por todas as informações. E aí, Paulo, Alex, o que vocês acham? Bom, eu penso que na questão de contratações, o Michael é um jogador importante para essa equipe do Corinthians. Até porque o Corinthians hoje precisa de um jogador de beirada. Precisa. Não tem esse jogador agudo. Tem o Wesley que acabou meio que... Então aí o Wesley está só ali do setor esquerdo também. E o Cuéllar? Então, o Cuéllar eu não contrataria, até porque você tem o Ranieri, você tem o Alex Santana que veio agora, você tem o Rian, você tem o Bidon. Então você tem muitos jogadores para esse setor. É muito dinheiro para uma posição que não é tão carente. Que não é tão carente, que é necessário um centroavante. Hoje o Corinthians precisa de um centroavante. É que gastou muita grana no Pedro Raul, gastou muito dinheiro. Que vai vender. Então, vai ter que vender logo, porque gastou muita grana num cara desse. E que não resolveu nada. Quer comprar? Bom, vamos fazer rapidinho o palpitômetro então do Seco. Palmeiras e Flamengo hoje, Alex. Palmeiras e Flamengo, 1-1. Ah, você é o homem do empate agora, Depende. você. Não, Mureta. 2-2. Outro homem do empate. E aqui você? É 2-1, Palmeiras na cabeça, sempre Palmeiras, Verdão, em homenagem ao meu tio, Sérgio Roberto da Silva. Com a emoção ou com a razão? Você falou no começo. Total com emoção. A Silver, você, Silver. Michele, o Palmeiras não ganha do Flamengo no Maracanã desde 2015. Não vai ganhar, mas vai trazer um empate. 1-1. Boa. Beleza, mas não custa sonhar. Vai Palmeiras não, avante palestra. Avante palestra. Gazeta Esportiva de hoje termina aqui, mas não fica triste não, a gente tá de volta. Beijo, tchau, Jornal da Gazeta.